Bom dia, doutora Andréia. Bom dia, meus colegas aqui da SEX. Quero cumprimentar também meus queridos amigos que estão aqui, a doutora Soraya, a doutora Ana Carolina, a doutora Marília, minha coordenadora da SEX Sul, doutora Márcia. É um momento realmente bastante feliz para mim. E esse tema ele é impactante, né, Andréia? Porque nós estamos falando, na verdade, de uma responsabilidade do condomínio, e isso, em última análise, também é uma responsabilidade do síndico, e pode ser a primeira análise. Porque, afinal de contas, a atuação do síndico na gestão desses vícios, ela é fundamental. O síndico, ele representa o condomínio. E quando ele não age, ele responde por essa omissão. E por isso, a nossa preocupação, e ali o doutor Leandro trouxe a questão da Assembleia de Implantação, que o síndico, naquele momento, ele tem um marco zero. É um momento mais importante da sua gestão. É o momento em que ele vai avaliar quais vícios, como é que aquele empreendimento está sendo entregue, que ele vai precisar sim de uma assessoria de um engenheiro e de um advogado para poder entender isso, para poder analisar aquele memorial descritivo, para poder relacionar o que de fato precisa ser reparado, de que maneira vai ser reparado, e isso depois nós vamos tratar com relação à questão das garantias, e tudo aquilo que está aparente, ele tem que constar ali, na hora de ele receber. Então, por mais que a incorporadora fique ali fazendo aquela pressão, que a gente sabe que isso acontece, né? De que o síndico receba aquele empreendimento no estado em que ele está, ele precisa fazer aquela anotação sob pena de ser responsabilizado. O gasto com profissionais que vão assessorá-lo não é uma despesa, é uma necessidade. E essa necessidade, ela se dá em razão dessa gestão que ele vai ter que fazer desses vícios, porque nós sabemos que vão haver vícios. Porque o empreendimento, quando ele é entregue, por mais que a incorporadora se esforce em esgotar tudo, a gente sabe que esse empreendimento ele vai trabalhando, tem algumas coisas que vão aparecendo, então ele precisa, nesse momento, fazer essa anotação e depois, porque esse é o marco zero, o momento em que ele toma conhecimento é o marco zero, primeiro da implementação e depois o conhecimento dos vícios. Quando ele toma conhecimento desses vícios, é muito importante que ele realize a formalização disso. Então, por mais que o engenheiro seja um amor, né, querido, predisposto ali a ajudar, ele é um profissional que pode realmente estar querendo lhe ajudar, mas existem requisitos legais, isso que a doutora Andréia trouxe, é fundamental para a gente depois, se houver necessidade de ajuizar a ação, tome esse cuidado, formalize, coloque por escrito, ou no saque da construtora, ou então notifique, especificando o tipo de vício, colocando a data da maneira mais pormenorizada possível. Isso aí tem requisitos que a gente precisa observar, por isso que nós chamamos atenção para a questão do advogado acompanhar essa etapa, né? Então, essa notificação, ela tem que ser feita, por mais que o engenheiro faça o reparo, diga, não, eu vou fazer, tudo bem, faça, acredito em você, mas escreva. Nós, advogados, trabalhamos com provas, tudo que a gente alega, a gente precisa comprovar, e o ônus é de quem alega. A gente sabe que, nesse caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que a responsabilidade da incorporadora, ela é objetiva, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade, e o síndico está ali, representando aquele condomínio, tem uma responsabilidade ainda maior pelo encargo que ele ocupa, de fazer isso da maneira adequada. E a maneira adequada é a maneira formal. Os prazos são interrompidos a partir dessa formalização. A gente vai ter assegurado, então, um direito para o condomínio, né? O síndico tem que ser aquela pessoa que pode ser considerada chata, mas é o papel do síndico. Ele é um agente fundamental ao lado do advogado para garantir os direitos. Se o síndico não toma essa providência, realmente nós podemos ter um prejuízo com relação a buscar esse direito e até podemos vir a perdê-lo se essas formalizações não forem feitas de forma adequada. Então, assim, novamente, protocolo é essencial, né? E aí nós vamos para os prazos
e nós contamos eles, os aparentes, a partir do conhecimento. Ali na implementação, quando a gente já vê que tem os problemas, como eu já falei, nós precisamos fazer o registro. E os ocultos, nós vamos discorrer sobre eles, que também é uma dor de cabeça, né, tremenda, e a nossa colega vai nos esclarecer, mas esses aparentes nós temos 90 dias para reclamá-los, tá? E aí, quando nós tomamos conhecimento, então fazemos a notificação, temos o prazo de 180 dias para fazer isso, e o prazo geral que nós temos para tratar sobre a solidez e a garantia daquela edificação, que é com relação a questões estruturais, são 5 anos. Aí nós temos as fechaduras, né? Nós temos os vícios da própria construção. Mas esse é o único prazo? Não é o único prazo que nós temos. Nós temos um prazo de 10 anos também com relação à construção. E nós sabemos que essa construção também trabalha no prazo de 30 anos. Tu tem que ter uma estrutura que se mantenha. É uma temática complicada, complicadíssima. Mas se eu fosse deixar aqui, Andréia, uma dica assim essencial que eu poderia resguardar para quem é aqui síndico, eu diria: faça um laudo de inspeção, eu sempre recomendo isso, né? Seja na implementação, ou seja, quando você entrar, então, na sua gestão, na sua sindicatura, relate tudo, formalize os vícios, acompanhe, faça relatórios, leve para a Assembleia, né? E se não forem cumpridos, sim, judicialize. Sempre preferindo uma opção extrajudicial, que o prazo é menor, né? Mas se não for extrajudicial, tomando esses cuidados, teremos condições de buscar judicialmente e o advogado vai lhe assessorar adequadamente com relação a esses prazos.